Olá pessoal, então continuando aí os vídeos sobre amarração de cargas, hoje a gente vai ver o cálculo de amarração direta. Então a amarração direta é aquela amarração onde tem um ponto fixo na carga e um ponto fixo no meio de transporte. Então consiste em quê? Em fixar literalmente, né, a carga sobre o meio de transporte, tá? A gente vai ver os conceitos dessa amarração agora. Então pessoal, na amarração direta, diferente da amarração vertical que nós vimos no último vídeo, a gente calcula o tamanho da corrente que vai ser utilizado. A gente já define qual a quantidade de correntes, né? Geralmente na amarração direta, onde você tem um ponto fixo, já tem pontos existentes na carga. Então é isso que vai definir a quantidade, né? Então isso a gente já coloca no cálculo e calculamos ali o tamanho, o diâmetro da corrente necessária para aquele sistema de amarração. Então a gente vai calcular o LC, né, que é a capacidade de amarração. A gente precisa saber o peso da carga também, né, coeficiente de aceleração, o coeficiente de atrito também vai entrar nesse cálculo. Aí, além do ângulo alfa, que a gente já viu no último cálculo de amarração vertical, a gente também precisa do ângulo beta. Então o ângulo beta é a inclinação da corrente, uma vista superior ali da carga, né? A inclinação da corrente é onde define o ângulo beta. E também a quantidade de correntes que a gente precisa saber para calcular a amarração direta. Então nós temos a fórmula para o cálculo de amarração direta, que vai ser o quê? O peso da carga vezes o coeficiente de aceleração. Mesma coisa, eu vou procurar usar a pior condição, né, na direção do condutor, menos o coeficiente de atrito. Tudo isso dividido pelo seno de alfa vezes o coeficiente de atrito, mais o cosseno do alfa, vezes o cosseno de beta. Então, o beta, ele tem que estar entre 20 e 45 graus. Então, se eu tiver uma condição ali, um ponto de amarração na carga que não permita essa angulação, aí eu faço o quê? Eu cruzo as correntes. Então, cruzando as correntes, eu garanto ali a componente de amarração tanto num sentido quanto no outro, tá? Então, o beta tem que estar sempre entre 20 e 45 graus. E isso vezes a quantidade de correntes, né? Então, essa é a fórmula para cálculo da capacidade de amarração. Então vamos usar um exemplo aqui, né? Uma máquina de esteira, né, pesa 18 toneladas. Então o coeficiente de atrito, se ela estiver numa prancha de madeira, em base de madeira, o coeficiente de atrito eu considero 0,4, né? O ângulo alfa, vamos considerar aqui 10 graus. O ângulo beta, como eu falei, tem que estar entre 20 e 45 graus, vamos considerar aqui 40 graus, né? O coeficiente de aceleração, vamos usar a pior condição, na direção do condutor, 0,8. E a quantidade de correntes, eu tenho 2 pontos de amarração na máquina, então vou ter 2 correntes, né? Colocando tudo isso na fórmula, eu vou ter a capacidade de amarração de 4.370 decanewtons, tá? Então, a corrente tem que ter uma carga, uma capacidade de amarração igual ou superior a 4.370 decanewtons. Então essa é a fórmula aí, de um cálculo básico para amarração direta, tá? Então também, muitas vezes você vai calcular e encontra uma corrente ali muito grande, enfim, uma corrente que fica impraticável de se aplicar. Eu vou trabalhar nos ângulos, no coeficiente de atrito e materiais que vão permitir a fixação melhor da carga sobre o meio de transporte, tá? Então aqui a gente encerra, pessoal, com os cálculos básicos aí para amarração de cargas. Então a gente viu aí todos os conceitos, né, de orientação, de cálculo para os sistemas de amarração de carga. E ficando alguma dúvida aí, deixe suas sugestões, suas dúvidas e continue seguindo a Rude aí nas redes sociais. Valeu?